E aí pessoal, queria falar com vocês agora sobre a microbiologia e a etiopatogenia das doenças periodontais. Antes de começar a falar de cada uma delas, primeiro devemos saber o quê? Que existem duas formas de se ter a doença periodontal. A primeira pode ser uma gengivite e a segunda a periodontite. Na periodontite ela pode ser crônica ou agressiva. A gengivite ela é uma inflamação da gengiva, onde vai mudar os aspectos de uma gengiva sadia, deixando-a vermelhada, inchada e sensível, e há casos de que vai haver o sangramento. A periodontite crônica ela tem uma lenta progressão no processo destrutivo e ela é mais comum em pacientes adultos. E a periodontite agressiva, ela tem uma rápida evolução da doença periodontal e ela acomete indivíduos mais jovens. Para começar a falar sobre a microbiologia do periodonto, devemos saber que qualquer superfície de interface entre o corpo e o meio externo vai dar origem à colonização de micro-organismos. Micro-organismos são qualquer tipo de organismos microscópicos que eles podem ser únicos ou agrupamentos celulares. E a doença periodontal ela vai funcionar, digamos, como uma balança, onde de um lado vai ter a microbiota bacteriana e de um outro lado a resposta do hospedeiro. Ou seja, para não haver a doença periodontal, o equilíbrio, porque senão pode causar a doença periodontal. Com a renovação constante das superfícies por descamação, as superfícies que descama, como a gengiva, ela evita o acúmulo do biofilme. Agora, em superfícies duras, superfícies que não se descama, como o esmalte, vai favorecer o desenvolvimento do biofilme, que vai funcionar como depósitos bacterianos. Ou seja, qualquer tecido mole na cavidade bucal por descamar vai evitar o acúmulo do biofilme. O esmalte, por ele não descamar, ele vai ajudar para o desenvolvimento do biofilme. Os parasitas microbianos podem ser qualquer tipo de patógenos como vírus, fungos, bactérias, entre outros seres microscópicos, que são capazes de se instalar e causar um dano ou uma doença ao nosso organismo. A patogenase vai ser a capacidade que esse patógeno vai ter de se instalar e causar um dano no hospedeiro. E a infecção vai ser o estabelecimento desse patógeno, que vai poder gerar uma doença ou não, que vai refletir no hospedeiro. E a doença ela é o dano ou uma lesão. Biofilme dental, o que é? Vamos lá, o biofilme dental ele tem um conceito simples, que é uma ou mais comunidades de micro-organismos embebidos em um glicocálice aderida a uma superfície sólida. Ou seja, qualquer superfície sólida que tenha contato com um líquido ao redor terá adesão de micro-organismos. Então, o biofilme ele vai ser uma comunidade microbiana que se forma na superfície do dente e em outras superfícies duras não renováveis da cavidade bucal. O biofilme ele vai ter um metabolismo próprio, tem sistema de circulação, eles trocam informações, são resistentes ao mecanismo de defesa, entre outros diversos. Placa bacteriana são as massas de bactérias moles e aderentes que elas sempre vão estar depositadas na superfície do dente. Hipótese da placa ecológica. A hipótese da placa ecológica ela é a união de duas teorias. Essas duas teorias eram a da placa específica com a placa não específica, junto com a suscetibilidade do hospedeiro, que vai dar resposta imune como fatores ambientais para o desenvolvimento da doença periodontal. Ou seja, essa hipótese da placa ecológica diz que
não é só a quantidade de biofilme que vai causar a doença periodontal, e sim outros fatores. Como a hipótese da placa ecológica é uma união de duas teorias, de duas hipóteses, eu vou falar da hipótese da placa inespecífica e da placa específica para podermos entender um pouco melhor. A hipótese da placa inespecífica, ela é uma teoria que relacionava qualquer acúmulo de micro-organismo à margem gengival à produção de fatores que daria a inflamação gengival ou a destruição do periodonto. Ou seja, a placa inespecífica ela fala que qualquer tipo de micro-organismos próximo à margem gengival vai causar a doença periodontal. A hipótese da placa específica, ela é a composição microbiana de biofilme que veio para demonstrar que apenas algumas bactérias elas são patógenas e que o aparecimento dessas bactérias específicas leva a diferentes tipos de patologias bucais. Ou seja, a placa específica diz que para causar a doença periodontal é necessário que tenha a bactéria certa causadora da doença. Então, a placa ecológica ela foi uma solução para a periodontia, porque realmente, se pegarmos as bactérias que estão presentes na cavidade da margem gengival junto com as bactérias que são as patógenas para a doença periodontal e mais a resposta do hospedeiro, então veio a hipótese, a teoria da placa ecológica. Eu fiz um esquema aqui para podermos entender um pouco melhor sobre a teoria da placa ecológica. Dá para ver aqui? Dá. Com a redução do biofilme, se a redução do biofilme tiver uma resposta inflamatória positiva, vai haver a redução da inflamação. Essa redução da inflamação vai fazer com que haja a mudança ambiental. Essa mudança ambiental vai fazer com que tenha baixo fluido gengival, onde as bactérias elas vão ser aeróbias facultativas gram-positivas e vai estar relacionado com a saúde. Agora, ao contrário, inverso, né? Com o acúmulo de biofilme, vai ter se o acúmulo do biofilme tiver uma resposta inflamatória negativa, vai aumentar a inflamação. Com esse aumento da inflamação, vai mudar a mudança ambiental, onde o ambiente vai começar a produzir um alto fluido gengival. Esse alto fluido gengival vai estar relacionado com bactérias aeróbias restritas, gram-negativas, e vai estar relacionado à doença. Com a redução do biofilme, tendo uma resposta inflamatória positiva, vai ter a redução da inflamação. Essa redução da inflamação vai mudar o habitat, onde elas vão começar a produzir baixo fluido gengival. As bactérias que vai estar presente vai ser as gram-negativas aeróbias facultativas e vai estar relacionada com a saúde. Porém, se o acúmulo de biofilme tiver uma resposta inflamatória, resposta do hospedeiro negativa, vai aumentar essa inflamação. Com essa inflamação vai aumentar o alto fluido gengival, onde as bactérias que estará presente vai ser as aeróbias restritas, gram-negativas, e vai estar relacionado com a doença. Classificação do biofilme. A classificação é de acordo com a sua localidade e ela pode ser supragengival ou subgengival. A supragengival, ela vai estar encontrada coronalmente à margem gengival. Digamos que aqui é a minha gengiva e aqui é a parte coronária da margem gengival, ou seja, a coroa do dente. E a subgengival, ela é encontrada apicalmente abaixo do epitélio. Ou seja, aqui está a minha gengiva
a margem gengival, meu primeiro indicador, e abaixo desse vai ser o biofilme subgengival. O mecanismo de formação, ele é composto por 4 etapas, o mecanismo como as bactérias se formam. A primeira parte é a formação da película adquirida, a segunda vai ser a colonização microbiana inicial, a terceira vai ser a coagregação e a quarta é o deslocamento da superfície. Eu vou falar um pouco por partes do que se trata. Mas temos que saber o quê? Que jamais teremos adesão microbiana se não tivermos a película adquirida. E o que é essa película adquirida? O dente, por ele ser uma carga negativa, vindo com a presença do cálcio, o cálcio sendo positivo, forma-se então a primeira camada. Essa primeira camada é a camada de hidratação. Vai ser formada sobre o dente, logo a camada de hidratação sobre o dente, pois está na composição da saliva o cálcio. E na composição da saliva também tem a glicoproteína salivar. A glicoproteína salivar, ela é uma carga negativa. Então, com a carga positiva do cálcio, a carga negativa do dente, a carga negativa da glicoproteína, forma a película adquirida. Após a película adquirida, começa então a primeira adesão sobre as bactérias. Essa primeira adesão ela ainda é reversível, pois as bactérias elas estão sendo atraídas por forças de Van der Waals e por ligações eletrostáticas. Elas não estão aderidas ainda à película adquirida. Quando as bactérias se aderir à película adquirida, tem então a adesão bacteriana irreversível. Porém, não é qualquer tipo de bactéria que consegue se aderir à película adquirida. Geralmente são as gram-positivas aeróbias, que elas precisam obrigatoriamente de oxigênio. Na película adquirida, existem receptores específicos para cada tipo de bactéria, ou seja, cada bactéria vai de encontro ao seu receptor ideal. Quando as bactérias se estabelecem na película adquirida, elas começam a se metabolizar mais rápido, onde elas formam microcolônias e elas têm um alto crescimento celular. A coagregação. A coagregação ela envolve os receptores adesinas, que são os receptores das bactérias de uma espécie, contidas por fibrilas, à superfície de outra espécie. Então, as adesinas são receptores de bactérias que se aderem a receptores de outra espécie, fazendo então interações intercelulares e de espécies diferentes. Ou seja, a coagregação nada mais é que a agregação entre micro-organismos de uma mesma espécie com micro-organismos de espécies diferentes. A sucessão microbiana, ela é o que? Na sucessão microbiana, a comunidade microbiana residente ela vai ser substituída por espécies mais adequadas para aquele habitat modificado. Como assim? As bactérias que estavam presentes naquela comunidade, elas começam a produzir um ambiente mais ácido, um ambiente mais patógeno, e muitas vezes elas não acabam conseguindo ficar naquele ambiente de tão ácido que ele está. Então o ambiente ficou preparado para bactérias mais patógenas e mais potentes, que elas vão se adequar para aquele meio. E as estruturas? As estruturas do biofilme é composta praticamente por matriz intermicrobiana, microcolônias, canais de fluido, a superfície dentária e a película. O que é matriz intermicrobiana? A matriz intermicrobiana são massas de polissacarídeos extracelulares produzidas pelas próprias bactérias.
As bactérias vão envolver essa matriz, elas vão aglutinar e essa matriz vai funcionar como uma barreira protetora para as bactérias. Ou seja, tudo aquilo que as bactérias produzem fica ao redor delas, servindo como proteção. Microcolônias são ambientes diferentes dentro de cada microcolônia. O canal de fluido é o canal por onde passa o fluido do biofilme. Esse fluido vai fazer a troca de informações entre as bactérias e o meio circundante de nutrientes, fazendo então trocas de colônias. Esse fluido ele tem uma composição diferente da saliva, onde vai circular enzimas oriundas das bactérias, do hospedeiro e fatores de defesa. Composição do biofilme. O biofilme é composto praticamente por micro-organismos bacterianos, componentes não bacterianos. Esses componentes bacterianos são as células epiteliais e células inflamatórias. Na composição do biofilme também tem outros tipos de micro-organismos que podem ser vírus, fungos ou protozoários, bactérias, entre outros. Tem a matriz intermicrobiana, que é tudo aquilo que as bactérias vão produzir para funcionar em prol delas. Tem componentes inorgânicos também, que podem ser o cálcio, o flúor ou o fósforo. Biofilme subgengival. No biofilme subgengival, há a presença de micro-organismos aeróbios facultativos gram-negativos. Tem maior quantidade de bastonetes gram-aeróbios restritos, organismos filamentosos, bastonetes, flagelados e espiroquetas. No biofilme subgengival também tem presença de leucócitos e o biofilme subgengival ele está associado com a doença periodontal. Ou seja, se o paciente, o indivíduo, tiver um biofilme subgengival, esse biofilme está associado com a doença periodontal. Principais bactérias do biofilme subgengival. Vou falar agora sobre as bactérias que são as mais patógenas para o biofilme subgengival. E são elas a Porphyromonas gingivalis, Tonarella forsythia, Treponema denticola, Agregatibacter actinomyceticomitas, Fusobacterium nucleatium. Eu vou falar um pouco de cada uma delas para ter um entendimento melhor. A Porphyromonas gingivalis, elas são bactérias do tipo bastonetes gram-negativas. Elas não são móveis e elas são asacarolíticas. Asacarolíticas, elas quer dizer o quê? Que elas não utilizam a quebra da sacarose para a sua energia, para obter energia. A Porphyromonas gingivalis também produz uma série de proteases, que as proteases são as enzimas capazes de quebrar ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas, onde inclui aquelas capazes de destruir a imunoglobina. A imunoglobina são as nossas células capazes de produzir a imunidade. Tonarella forsythia. A Tonarella forsythia é bactérias do tipo Bastonetes fusiforme. Elas são aeróbias, não precisam de oxigênio e elas são gram-negativas. Tonarella forsythia é micro-organismos envolvidos na doença periodontal crônica. Treponema denticola. A Treponema denticola são dos tipos das bactérias espiroquetas. Elas são altamente móveis, elas são helicoidais e anaeróbias. Elas são gram-negativas e elas têm um alto poder na invasão tecidual. E a mais temida, né? Agregatibacter actinomyceticomitas. Elas são bactérias do tipo bastonetes arredondados e elas são sacoralíticas. Sacoralíticas porque elas têm a capacidade de decompor o açúcar como fonte de energia.